Vamos conhecer todos os detalhes dessa Epic Collection dos X-Men, o destino da Fênix, mas todos os extras que, a propósito, me surpreenderam muito. E aí, Nerds Laboratório, tudo bem com vocês? Antes de mostrar todos os detalhes desse quadrinho, eu peço a vocês que deixem um like e quem não for inscrito ainda, se inscreve no canal e nos ajude a crescer mais e mais. Mais ou menos. A saga da Fênix Negra é um ponto de virada dos X-Men. Muitos acontecimentos importantes estão aqui nesse quadrinho. Essa, que é uma das histórias mais icônicas dos quadrinhos e muitos consideram a melhor ou que está dentre as melhores histórias dos X-Men. Inclusive, já serviu como base de inspiração para alguns filmes e animações. Nessa Epic Collection, X-Men, O Destino da Fênix, nós teremos bastante extras envolvendo os X-Men e também outros personagens, como por exemplo, o Wendigo, Tropa Alpha e o Mago Supremo Doutor Estranho. Eu nunca ouvi ninguém falando e nem imaginei que um dia eles tinham trabalhado juntos. Fiquei surpreso quando vi Doutor Estranho com os X-Men, mas confesso que achei bem legal e já darei mais detalhes desse capítulo que está contido como extra dentro dessa Epic Collection do X-Men. Essa é uma reimpressão de julho de 2021 com capa cartão, papel de boa gramatura. Tive a impressão que a gramatura dessa Epic Collection é um pouco inferior da última Epic Collection que eu li e já trouxe aqui para vocês, Homem-Aranha Carnificina Total. Não sei por que essa alteração, partindo do ponto que são todos os mesmos formatos, talvez sejam iguais ou com uma pequena diferença ou coisa da minha cabeça. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Na capa, temos essa imagem clássica do Scott segurando a Jean Grey e os outros membros do X-Men com um ar de tristeza. Na contracapa, temos a Kitty Pryde e atrás dela uma espécie de alienígena, um demônio, que quando eu estiver mostrando os extras, vocês saberão mais detalhes. Esse é o volume 7 das Epic Collection dos X-Men e compila fases de 1980 a 1981, com Chris Claremont e John Byrne como cabeça do desenvolvimento desse quadrinho, registrando uma das melhores fases dos X-Men. Essa edição compila X-Men de 129 a 141 e um Kenny X-Men de 142 a 143 e a anual número 4, Fênix, a história não contada, Marvel Team Up número 100 e Tesouros Marvel edição 26 e 27. Dentro dessas histórias, temos uma mais voltada para o noturno, onde conheceremos mais da história do personagem, dentre outras. Também temos a distopia de Dias de um Futuro Esquecido. Aqui temos todos os capítulos presentes nessa Epic Collection e do lado esquerdo, os responsáveis por esse material. Vamos conferir mais detalhes desse quadrinho e dessa saga que para muitos não apenas definiu o futuro dos X-Men, mas também redefiniu o gênero de super-heróis nos quadrinhos. Nas primeiras páginas, percebemos que os X-Men tiveram uma batalha recentemente, uma batalha contra Proteus. Essa batalha que é mostrada no volume 6 das Epic Collection dos X-Men, e que se eu soubesse dessa conexão, teria adquirido as duas edições. Durante a volta para a mansão do Professor Xavier, Jean Grey tem uma espécie de alucinação, uma ilusão, como se tivesse voltado no tempo dos seus ancestrais, ou estaria ela sob o efeito de um poderoso mutante capaz de criar ilusões com a mente. Seu nome é Jason Vingard, também conhecido como Mestre Mental. Grande parte da história se desenvolve em torno dessa tentativa do Mestre Mental em controlar a X-Men Jean Grey. Também teremos a introdução de uma nova personagem, Catherine Pryde, mas para nós íntimos e fãs dos X-Men, Kitty Pryde. No desenvolver da história do quadrinho, vai mostrar também como a Jean foi perdendo sua personalidade e controle, sendo cada vez menos Jean Grey
e cada vez mais Fênix Negra. Por essa Epic Collection ter como história principal a saga da Fênix Negra, eu pensei que essa história seria de longe a história mais legal dessa edição, mas não, pode até ser a melhor, mas temos outras histórias bem legais que eu vou mostrar para vocês agora como parte dos extras dessa Epic Collection. Muito bacana. O Inferno de Noturno. O Inferno de Noturno é a revista anual número 4 de X-Men de 1980 e é uma história que acontece após a fase da Fênix Negra, onde teremos consequências como a saída de Ciclope, a liderança de Tempestade e mais interação com a mais nova X-Men, Kitty Pryde. No dia do aniversário do Noturno, ao abrir os presentes, ele se depara com uma surpresa não muito agradável. Enquanto todos estão preocupados com o estado do Noturno, uma visita inesperada chega à mansão do Professor Xavier. Talvez não inesperada, e sim a convite do Professor Xavier. Essa aparição do Doutor Estranho junto aos X-Men foi uma surpresa para mim e é uma história que eu curti bastante, com monstros, mistérios, magia e a participação do Doutor Estranho. Quem aí já leu essa fase ou sabia dessa participação do Doutor Estranho nos X-Men? Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Seguindo ainda a fase pós-Fênix Negra, temos mais detalhes da chegada de Kitty Pryde e uma história bem mais focada no Wolverine. Para aqueles que não conhecem a antiga equipe canadense, no qual Wolverine fez parte por um tempo, essa equipe, também conhecida como Tropa Alpha, passa a conhecer mais nesse capítulo. Wolverine e Noturno partem para o Canadá para resolver algumas questões de Wolverine com o governo no qual ele trabalhou por um tempo e renunciou para se juntar ao grupo dos X-Men. Lembra quando no começo do vídeo eu falei do Wendigo, das referências de Wolverine com Hulk? É aqui que teremos alguns flashes relembrando a luta de Wolverine com Hulk e também o Wendigo, que seria o grande vilão desse capítulo. É nessa aventura que Wolverine e Noturno se deparam com a Tropa Alpha, antiga equipe no qual Wolverine já foi membro, e para aqueles nerds de laboratório que gostam de detalhes e referências como a primeira vez que um personagem fez isso ou aquilo, é também aqui que Wolverine aparece pela primeira vez com um uniforme diferente. Após um treino intenso, na sala de perigo, Noturno traz uma limonada para o grupo, mas Wolverine, sempre com aquela personalidade suave, Wolverine responde logo: "Eu não bebo limonada, meu amigo." Noturno, já esperto, trouxe logo uma cerveja e quase em seguida, Noturno pergunta: "Novo uniforme, Wolverine?" Naquele estilo bem seco, um estilo Wolverine, ele responde: "Por que não? Eu acho os dois uniformes muito massa. Acho que os caras acertaram muito nesses uniformes do Wolverine. Mas e vocês? Deixa aí o comentário de vocês. Qual dos dois uniformes do Wolverine vocês preferem? Eu prefiro o primeiro." Em seguida, temos a distopia de Dias de um Futuro Esquecido. Meus amigos nerds de laboratório, eu já tinha visto nos filmes e nas animações, mas eu nunca tinha lido essa fase dos X-Men, e já digo logo, para quem gosta de viagem no tempo, aquela coisa de futuro apocalíptico, eu sugiro que lê essa fase. Não sei se foi de propósito, mas essa história foi colocada na ordem exata aqui nessa Epic Collection. Eu digo isso pois nos capítulos anteriores foi apresentada a personagem Kitty Pryde, integrando-a aos grupos do X-Men, muitos detalhes sobre a personagem, então foi criando um carisma, e aí vem com essa história, onde eu diria que ela é uma das personagens, ou até mesmo a personagem principal, fazendo com que nós leitores gostássemos ainda mais da Kitty. Kitty e os Aliens. A seguir todos os capítulos que se iniciaram em Dias de um Futuro Esquecido, temos o Natal dos X-Men. Na Uncanny X-Men,
número 143, Kitty passará algumas horas sozinha na mansão do professor Xavier, e é nesse período que aparece um demônio que vai caçar Kitty pela mansão, tentando dar um fim na nossa mais jovem X-Men. Essa é uma fase mais divertida, não tão legal quanto as anteriores, mas é bem curta e vale a pena a leitura. Falando em fase curta, a seguir temos 3 histórias curtas: Wolverine e Hércules, Anjo e edições Tesouro Marvel 26 e 27. Em Wolverine e Hércules se encontram em um bar e a pancadaria rola solta. Quando estava lendo esse capítulo, até postei uma enquete nos stories do Instagram perguntando se alguém conhecia esse quadrinho em que eles se encontram, e pelo que lembro, a maioria respondeu que não. Já na edição de Anjo, acompanhamos um mutante sendo atacado por um maluco em uma aeronave dizendo que quer vingança. E na última das 3 edições curtas que eu tinha citado, temos Tempestade e Pantera Negra lutando juntos. Tá aí mais 2 personagens que eu não sabia que já tinham lutado lado a lado. E digo mais, meus amigos Nerd Laboratório, tem até um clima romântico entre eles. Foi. Ainda nos extras, temos Fênix Negra, a história não contada. Na primeira página, tem um texto escrito por um ex-editor dos X-Men, e no texto ele fala de toda a agitação que a morte de um personagem como a Jean Grey causou, que muitos editores da Marvel eram sempre cobrados pelo retorno da personagem em eventos como Comic Con. Fênix Negra, a história não contada, é como se fosse a saga da Fênix, mas com um final diferente. E nesse final, a Jean morre, fica no espaço sob o domínio dos Shi'ar ou volta à Terra em vida com os X-Men? Tá aí uma boa pergunta. Em seguida, temos Fênix Negra Tapes, que é como se fosse um registro das conversas entre editores, escritores e vários outros que participaram na criação dessa saga. Um trecho que eu achei interessante aqui é quando Jim Shooter responde John Byrne dizendo: "Nós não mudamos de ideia. A morte da Fênix é irrevogável." Eles também discutem sobre a dimensão que a história ia causar. Jean, Fênix Negra, realmente tem que morrer? Ela explodiu uma galáxia, uma nave inteira. Como poderíamos perdoar essa personagem? Pouco se sabe o que se passa na cabeça desse pessoal mais talentoso. Eu, Nerd Laboratório, sou só um canal no YouTube com menos de 5.000 inscritos. Inclusive, se você que está aí assistindo esse vídeo não é inscrito ainda, se inscreve no canal para aumentarmos esses números. A seguir esse texto, temos rascunhos de artes e algumas capas bem legais. Temos também esse calendário bem legal em comemoração aos 20 anos de Marvel, isso lá no começo dos anos 80. Em geral, eu gostei bastante dessa Epic Collection dos X-Men. Várias histórias com belo roteiro e arte. Um personagem que, diferentemente dos filmes, nos quadrinhos ele tem uma boa participação, é o Colosso. Gostei bastante das fases que ele teve ênfase no roteiro. Ah, não, aí ele extrapolou. Na descrição teremos todos os links Amazon referentes às histórias contadas aqui nessa Epic Collection dos X-Men. Lembrando que comprando pelo nosso link, vocês ajudarão o canal. Aproveita e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que também é fã dos X-Men. Deixa o like e se inscreve no canal. Muito obrigado a todos os Nerds Laboratório que estiveram conosco até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.